Soltou? Bacana. Valdir Terrazan. É isso aí? Tem algum outro nome no meio? Valdir, não, meu nome completo é Valdir Aparecido Terrazan. Aparecido. Você é Aparecido porque você é aquele último filho, não? É isso mesmo? Exatamente. Mas é conhecido como Valdir Terrazan. Valdir Terrazan. Até pela conveniência vai diminuindo. Vai diminuindo. No fundo você acaba sendo conhecido pelo sobrenome. Pelo sobrenome. Por exemplo, no seu caso, eu todo mundo chama de Samara. Exatamente. Verdade, faz tempo que o meu nome mesmo é difícil que me chama. Mesmo na família, eles não chamam de gordo. Faz parte. Mas você também podia chamar Sidão, né? De Aparecido Sidão. Boldrinho. Parecido. Terrazan é de Campinas e é daqui, Minhoca, daqui do Barão Geraldo. Então, eu não sou nascido em Campinas, né? Eu sou nascido aqui em Itapira, cidade próxima aqui. Mas na verdade a minha família era daqui, né? Mais especificamente que meu avô foi aqui da Fazenda Rio das Pedras. Sim. Eu vinha muito aqui visitá-lo, né? Na época de garoto e tal. Moleque. A cidade universitária era Canavial. Canavial. Era Canavial. Me lembro claramente, assim, especialmente ali aquela parte 2 do centro médico, as máquinas operando ali, né? Na época já tinha uma certa mecanização. Começando a cavar ali para... E ali era plantio mesmo. Plantio de cana. Então eu vinha muito e acabei, por força aí do destino, acabei vindo parar aqui em Barão. Ficou e estacionou aqui. Vim pra cá em 74. Aqui comecei a trabalhar, tinha que... para não voltar para trás, tinha que trabalhar. Esse era o compromisso. Era o compromisso. Eu comecei no batente aí e aqui fiquei. Eu nunca saí de Barão. Nunca saiu de Barão. Eu conheço você daqui. E circulo assim por... Há uma meia dúzia de bairros morando, sabe? Sempre... inicialmente Santa Isabel, depois Burato, aí Centro, já morei. Quem que teve aqui, o que é daqui também, que teve aqui semana retrasada, acho que o programa dele não foi no ar, veio com o Juba aqui, o Thiago Ferrari. O Thiago. Ele veio aqui, tem o programinha dele que a gente vai lançar também. E ele falou que Barão Geraldo tem 60 bairros, um negócio assim. Tem. É que o centro ali incorporou vários bairros, né? É meio que natural o centro incorporando, mas ali no centro ali você tem Novo Barão, Ninoca, ali José Martins, então, mas já faz parte do centro, né? Já acabou sendo incorporado ali. Entendo. E Barão Geraldo hoje é bastante grande, né? Eu gosto muito de Barão Geraldo. Eu acho que a gente tem algumas características aí de Barão, que infelizmente as cidades não são todas as regiões que tem, né? Que é a preservação da qualidade, né? A qualidade de vida. Na década de 90, a gente teve um embate aqui muito grande com relação a... na época estava pipocando os primeiros prédios em Barão. E era totalmente sem planejamento. Ou seja, surgia prédio... Edifício de 7, 8 andares. No centro tem. No centro ali você tem... Agora não tem mais. Agora é permitida a verticalização, porém tem um gabarito. Você pode 1 mais 3. 1 mais 3. E tem vários. Hoje tem vários. Assim. Que é também a questão das moradias, das coisas. Para poder pôr gente também. Porque você dá uma uniformidade pro local, né? E você não adensa tanto. Existe o adensamento, que muitas vezes é saudável esse adensamento, porque você não ocupa, você acaba preservando a área rural, né? Sim. Na medida que você... aliás, tem outras vantagens, por exemplo, a infraestrutura. O centro... Água, esgoto, fibra, telefone, enfim, tudo tem ali, né? Supermercado, farmácia. Quando construíram aquele Pão de Açúcar aqui, que era ali no auge ali do Santa Fé, do bar ali, que eu toquei lá naquele bar muitos anos. Toquei desde que abriu até o dia que fechou.
Uma pena, aliás. Ali era uma delícia de casa. Mas começaram a construir Pão de Açúcar, eu falei, porra, fazer Pão de Açúcar aqui em Barão Geraldo, não vai funcionar isso daqui. Funcionou e encheu. Aí construiu aquele Dalben, funcionou e encheu. E cada vez a gente acha que não vai dar, que não vai haver demanda, mas a demanda ela acaba surgindo. Agora já temos outros, né? Tá vindo um enxuto. O enxuto vai ser ali na esquininha? O enxuto na esquina, mas é um outro conceito, né? Daquele menorzinho, tipo aquele Carrefour. Isso, Carrefour Bar. É um outro sistema. Mas, enfim, o centro, eu morei no centro. Eu morei atrás do Banco do Brasil. Banco do Brasil da Costa Guiar? Não, o Banco do Brasil de Barão. Aqui no centro, aqui de Barão. Inclusive, numa das explosões que eu tive lá, minha cama... Tremeu a cama. Os caras foram roubar o Banco do Brasil. Explodido, né? Inclusive a caixa. Sua touca caiu. A caixa. Era o Banco do Brasil aqui, a caixa ali. Mas, explosão de madrugada, eu falei, deve ter sido um transformador, né? Não, tem um transformador que explode aqui na esquina, foi um puta barulho. Era a caixa, era a explosão da caixa. Os caras levando o trocadinho. Eu fui lá no outro dia, coisa de ficar abismado, arrancou o teto. Lógico. Os caras não estão pra brincadeira, não. Mas assim, Barão acho que é um lugar que ainda você interage, né? A gente acaba se conhecendo, né? Aqui é bacana, conhece todo mundo. Se você não conhece de conversar, conhece de vista. Sempre tem um oi. Isso. Né? E você acaba circulando, né? Nós nos encontramos no Cambuí, meia hora depois você estava no Réu. Estava ali pegando uma quentinha ali. Aliás, é uma região ali que eu frequento bastante ali. Eu frequento a padaria. No prego, você vai no prego? Eu passo às vezes no prego, mas frequento a padaria do Roberto. Sabe que eu preciso de prego? Eu sou amigo do prego, mas não vou no bar do prego. Tem um dos melhores açougues do... O Esmeralda. É caro. Mas é bom. É bom, ele corta direitinho. É bom. Ele tá ali, eu fui vizinho dele, porque eu tive um depósito ali. Você sabe que essa história de caro é besteira, né? Se fosse caro, ele tinha fechado. Ele tá ali porque é bom. Porque ele é bom. Eu tive um depósito ali. O primeiro depósito de material de construção, eu abri em sociedade com o pessoal da Estrela. Sim. Depósito Estrela. E depois eu acabei saindo e tal. Hoje o depósito ainda está lá ainda, do lado do Brasinha. E ali eu fiquei alguns anos ali. A região estava começando a crescer, né? Hoje já está bastante povoado ali. Vários outros loteamentos saíram. Tem alguns saindo agora. Então é assim. O distrito vai crescendo, né? Não, nada para de crescer. Eu acho até que na medida que você preserva essa qualidade de vida, você atrai mais pessoas. Claro. Pessoas com poder aquisitivo melhor. E as pessoas melhora o bairro. Vêm por conta dessa... Vou falar que é preconceito, quer ver? Olha lá. Não, mas não é. Eu acho que cabe assim... até saudável, né? Você ter várias classes. Aqui, né? Aqui é muito gostoso, tem de tudo e eu acho sensacional. A questão da Unicamp aqui, eu acho um negócio sensacional. Essa galera que a gente bate boca, mas é bacana. E assim mesmo a gente já começa a ter alguns problemas, né? Problema viário é um deles, um problema que a gente tem tido algumas intervenções acanhadas, né? Mas que no futuro próximo vai ter que pensar em algumas... porque ali já entupiu tudo para entrar aqui em Barão Geraldo. E os acessos, e ainda que tem a saída pelo Dom Pedro, né? Sim. Você imagina se fosse tudo aqui, seria o caos total, né? Não, Dom Pedro ali, ontem até eu fui para Viracopos, me deu até uma angústia de ver aquele puto aeroporto, tudo bonito, arrumado, vazio. Deu até tristeza. Entrei naquele negócio. Eu fui pegar as meninas, eu fui para Bahia passear um pouco, eu fui pegar elas. Por conta agora da... puta, vazio aquilo ali, bicho, me deu uma angústia, você tá entendendo? Aquele puta negócio enorme. Acho que com ninguém dentro. Aos poucos vai voltando. Tem que voltar. Acho que o centro de Barão, por exemplo, eu tenho passado a noite ali, às vezes. Já está dando já está com cara de normalidade. Já. Principalmente a juventude, né? Precisa, né? Você não pode trancar nós até não aguenta uns 2, 3 dias. Né? Mas também não. Eu gosto de sair para tomar um negócio. Senão não fica doido. É só uma noite dessa, você trancar. Calor desse. De calor, não dá.
Então é isso. Terrazan, quantos anos tá? 60. 60. Você é mais velho que eu, tá conservadão, tá bonito. Eu sou de 60. Nós também estamos colados. Não. Queridão, candidato a vereador. Então, eu já estava. Você já foi? Já fui. Já foi? Fui por 2 mandatos, né? Tive dois mandatos de vereador, um de secretário e 4 de subprefeito. Na verdade, eu comecei em 92 com Magalhães, né? Magalhães Teixeira. A minha e de vários outros aí que... Hoje lá na Riviera que eu fui tomar, tomo café lá todo dia, né? Tô vagabundo, estamos sem trabalhar, eu vou todo dia. Vou devagarinho, demoro meia hora para ir, meia hora para voltar, fico 1 hora esse lá. Tour é gostoso. Aquela turminha que tem lá, Fica ali. aqueles rapa de tacho lá. E a gente tá falando de Magalhães Teixeira. Outro dia, o camarada, o Cristine lá, que sempre tá com a gente, Fernando, ele falou que o pai dele fez uma carta, quer dizer, o Magalhães fez uma carta pro pai dele, que foi da prefeitura, em 1000 e lá vai Guaraná de Rolha, que ele leu a carta que o Magalhães Teixeira fez, disse que ele ficou emocionado com a delicadeza do camarada. O Magalhães, ele marcou, pena que ele morreu precocemente, né? Mas ele marcou bastante Campinas, né? Porque sim. ele foi inovador. Para a época dele. Sim. Por exemplo, eu trabalhei na época com o Magalhães, eu fui candidato em 92, tive lá 1.200 votos, não foi suficiente para me eleger. Posteriormente, um ano depois, eu acabei indo para a prefeitura, com o propósito de fazer o plano local de gestão urbana em Barão Geraldo, que era uma reivindicação antiga que a gente tinha, que gira em torno do planejamento do distrito, que é vigente. Obrigado, porque eu vou ainda dar uma... O colega está seguindo os protocolos da Covid. O plano local de gestão urbana de Barão... eu já estou sentando a bota. Era uma reivindicação dos moradores que o Magalhães encampou. O Magalhães topou, vamos fazer um convênio entre Unicamp e PUC, o que tinha de melhor em Campinas. Sim, né? Só existiam essas duas universidades. De inteligência, esse monte de vários técnicos, vários estagiários, né? Foi feito um baita de um trabalho, praticamente 2 anos de estudo. O plano é vigente até hoje. Lamentavelmente, depois disso, nenhum prefeito pôs a mão para revisá-lo, né? Porque, na verdade, ele está defasado. Precisa ser revisado. De cada 10 anos, seria o ideal revisar. Mas tem outras coisas pioneiras do Magalhães, por exemplo, descentralização, foi uma delas. Magalhães naquela época. As prefeituras, as subprefeituras. As SARS, né? A Secretaria de toda Ação uma cidade, Regional. Quando chega desse tamanho, ela tem que acontecer isso. A cidade estava próximo de... crescendo, né? Ele dividiu a cidade em 4 e cada região tinha a sua sede administrativa. Com orçamento, com autonomia do secretário e com o pessoal para trabalhar. Então isso foi um ganho muito grande, que depois se perdeu ao longo do tempo. Outra coisa que a gente considera a renda mínima, né? Primeiro renda, eu fiz parte do primeiro renda mínima. A gente pagava Programa da prefeitura. Programa da prefeitura. Dava um cheque pro peão. Dava o cheque para a esposa. Para a esposa. Se o caboclo se ele pegar, ele vai pro Jardim Tatiga. O marido, ele troca no Jardim Tatiga. O marido não recebia. Não pode. E era interessante porque era vinculado à frequência na escola. Então, por exemplo, se a criança faltasse na escola... Ele tinha que ter um positivo da diretoria Exatamente. da escola. Família tal pode receber. Existia essa comunicação entre os setores, né? Tudo acontece no município, né? Tudo acontece no município, né? É uma ideia, é uma nova, não é uma nova diretriz, mas é uma nova estigmatização do negócio. A coisa tem que ser resolvida aqui. Se aqui não está bom, em lugar nenhum está bom. Acabou. Quer dizer, se você não dá para comer o elefante inteiro, vão comer os pedaços. Os pedacinhos. Então, se o problema é muito grande, eu sempre usei isso na minha vida pública. Então, desde a época de 92, 93, quando eu comecei, sempre pensando assim, se o problema é muito grande, divide em 4. Que são os 4 anos que você tem de administração. Vamos picar aí. Poderá ter 8, dependendo da... Então você começa a fazer, né? Planeja, faz o planejamento e assim, as coisas acabam sendo produtivas, acabam dando certo.
Eu pude participar de algumas coisas. Na vida pública, assim, tem coisas... É muito demorado, né? Às vezes tem coisa que você participa lá atrás, você reivindica lá atrás, vai acontecer 5 anos depois. Para o nosso segmento, para o nosso setor, que é o setor de cultura, a gente sempre bate na mesma tecla. A gente tem essa questão do teatro, do centro de convivência, que é uma coisa que não sai do papel. Agora, cercar, a gente não sabe quando que vai tirar a cerca. O dinheiro, já me falaram, né? Carrasco esteve aqui, já me falou do dinheiro, 40 milhões de reais, o que não só eu, mas como muita gente acha uma barbaridade. Mas aquela história, Oxalá saia. E Oxalá esses 40 milhões sejam gastos nessa porra desse teatro. Eu, quando secretário... Não sei onde vão enfiar 40 milhões lá, mas... Quando secretário, eu participei da reconstrução do Castro Mendes. O Castro Mendes foi reformado umas 4 vezes. Aí colocaram um ar que fazia barulho, lembra? O entorno ali ficou por minha conta, né? Que a praça, aquela praça com o coreto. Aquele coreto é uma maravilha. É uma maravilha. Eu tentei restaurar ele e para isso eu fui atrás de algum histórico, né? Eu acabei achando uma pessoa que tinha feito a foto de casamento lá. Então ele foi a negada tirava a foto lá. Aí peguei a foto. A negada tirava a foto lá. Década de... 70, 80, eu tirava a foto lá. Tempo, Eu tenho essa foto, inclusive, para fazer a reforma que hoje que está lá até hoje, né? Está lá reformado até hoje. Não, nos atende, serve, é um bom teatro, é bom, dá para usar, tem nada não. Oxalá a gente resolva esse e oxalá daqui a alguns anos a gente construa outra. Você dá ideia? Que já tivemos a oportunidade de fazer. Mas não saiu. Parque Ecológico. O pessoal que eu trago aqui, que eu gosto de trazer aqui nesse nosso programinha, é mais para investigar sobre o nosso segmento, que é a área de eventos, a área de cultura, esse tipo de coisa. Eu acho que até mesmo Barão, né? Barão já teve. Eu tenho cada coisa, cada vontade na cabeça, bicho. Tem um projeto tem um projeto para Barão aqui. Aquela praça ali fazia umas coisas. Seria na Orestes Quercy. Ali chama Orestes Quercy ou não? Aquele raspadão? Não, você está falando... Raspadão atrás do Bar do Frango. Não, Orestes Quercy é qualquer. É Durval Pátria. A Orestes Quercy é o campo, né? O campo. Nós fizemos uma orquestra sinfônica. Chama Mário Gadioli. Nós fizemos uma orquestra sinfônica. Que foi revitalizado ali, que foi quando eu estava na SUB. Houve a revitalização. Nós fizemos sinfônica lá, não sei se você lembra. Montaram um puta palco lá, fizemos uma orquestra sinfônica lá. Então, era uma prática que tinha, né, a sinfônica, principalmente no saudoso Benito. Né? Benitão. Deram o nome agora da concha pro Benitão. Aliás, eu acho merecido. Ele tinha muito isso de levar, né, a orquestra. Eu acho que precisa, porque atende, né? Atende. Tem lugar que é complicado, igual a gente já conversou e tal. Tem lugar que, assim, lá no Campo Grande, lá, às vezes é um pouco complicado. Você está entendendo? Por causa da... Mas tem público. Tem. É questão de querer fazer. E questão, acho que também de uma certa assiduidade. Né? Fazer pelo menos uns 2 concertos por ano lá naquele lado lá, que não leva a pessoa. Claro. Né? E o que custa? Claro, né? Aproveita a época que não dá chuva, porque sempre o problema é chuva, né? Faz um em maio, depois faz um em outubro. Você não pode concorrer. Aquela Praça da Concórdia, vai lá, mete a orquestra lá. É que assim, né? Não pode concorrer com os eventos que tem lá, né? Quer dizer, lá tem também. Tem muito evento. Tem que conversar com a meninada. Você tem que ir lá e fazer algo que não concorre, né? Mas pros velhinhos é bom. Um repertório popular, não é? Tocar umas valsinhas de Strauss, os velhinhos manjam, os velhinhos vão chorar lá. Tudo. Então, o Barão tem uma carência de área, né? Eu fiquei 4 anos aqui na SUB. Nessa Praça Pátaro que você fala? A Durval Pátaro. Durval Pátaro. Eu tenho vontade de fazer um festival ali anual. Tem um projeto de coreto. Coreto não, na verdade de um palcozinho, né? De um palco ali, de colocar um palco. Para ter aqueles eventos de chorinho, coisa aos domingos de manhã. É o que era para ter. Exatamente. Quanto custa isso? Não saiu do papel. Não custa nada. Custa nada, zero. Não custa nada. Até porque os artistas nós temos, o mais caro nós temos. Que é o terreno. Não, nós temos artistas. Tem os artistas, tem tudo. Mas tem que dar um cachezinho para os artistas lugar nenhum tem mais artistas que o Barão.
Você conhece algum lugar que tenha mais concentração do que Não, Barão? é tudo aqui. Não tem. Mas você sabe o que eu queria fazer? A Santa Fé. O pessoal brigava, o pessoal com razão. Vamos trabalhar para a prefeitura e não recebe. E chega lá, pede 500 papel. E não adianta. Essa galera aí, ela não quer saber de papel. Essa galera quer saber de tocar, quer saber de cantar. Né? Tem que desburocratizar. Uma vez até eu conversei lá com os caras, eu falei, bicho, mete aí uma produtora, que tem muita gente que presta serviço, claro. Tá entendendo? Pega o Radamés, pega alguém aí que é de... Tô falando Radamés, sim, você tá entendendo? Falou Radamés, olha lá. Você tá entendendo? Pega a produtora, a produtora paga todo mundo, desce do palco, dinheirinho, assina claro. Acabou, coisa simples. Faz a coisa de forma transparente. Hoje a informatização permite isso. Não tem como sumir. Tem que ser craque, né? Para meter a mão tem que ser craque. Agora, nós temos essa carência de áreas aqui em Barão. Eu fiquei aqui os 4 anos na subprefeitura e eu tinha algumas expectativas de... Você chega a vassoura nova, né? Que é fazer. E aí eu até cheguei a fazer o Agiliza Campinas. Mas assim, num barracão improvisado, que era de estoque, que era quando a prefeitura ainda tinha estoque de cimento, estoque de ferro, isso acabou, não tem mais. Tem mais? Não tem mais. Aí ficou ocioso lá esse barracão. Barracão mesmo. Deu uma garibada nele, né? Deu uma repaginada e colocamos o Agiliza, que é o primeiro Agiliza de Campinas. E que posteriormente... É um poupa-tempo. É um poupa-tempo municipal. Poupa-tempo municipal com os serviços municipais e só com um conceito diferente, né? Informatizado tanto quanto o poupa-tempo, mas o conceito descentralizado. O poupa-tempo centraliza, né? O poupa-tempo centraliza o serviço. Então, por exemplo, aquele da Glicério, aquele prédio da Glicério... Aquilo lá fechou ou peguei a chave. Não fecharam? Fechou? Lamentavelmente fechou. E eu tive o prazer de pegar o prédio, eu que peguei a chave, porque naquela época era o Banespa, né? Era o Banespa. E por conta de uma amiga minha, a Lúcia, que trabalhava no Banespa, era o Banespa. Ela que me forneceu a chave para eu apresentar para as pessoas do estado que queria fazer a visita. Participei da instalação, da reforma, tudo. E agora participei do fechamento. Lamentavelmente foi fechado. Transferido para o Shopping Dom Pedro, mudou o conceito, né? Foi transferido para o Dom Pedro? Foi transferido para o Dom Pedro. Mas é lamentável, porque o centro já é carente, né? O centro da cidade ali... Passa todo mundo lá. E para ir para o Shopping Dom Pedro, era o grande, né? E o poupa-tempo ajudava nessa circulação de pessoas. Principalmente eu acho que o centro da cidade, a questão do centro da cidade é igual sapato. Se você parar de usar, ele vai estragar. Exato. Eu acho que não existe essa história, essa palavra revitalização, ela para mim ela é errada. Acho que não existe. Você revitalizar e não usar, fode. Mas então, é aquilo que a gente estava falando. A única maneira de conservar é usar. Então, mas não adianta a gente ficar querendo esperar para fazer tudo e não começar. Não tem início. Pequeno. Não tem início, quer dizer. Se fez lá a revitalização da Glicério, né? Sim. Mas desconectado. Fizemos lá, inclusive, a inauguração, lá veio aquele João Martins, desconectado do resto, né? Se fez ali, se não tomar cuidado, daqui a pouco está degradando de novo. Não, mas já está. Então. Já está. A calçada toda cheia de chiclete. Já. Não. O povo também é complicado. Nosso povo é complicado. Só tem uma forma da população respeitar certos espaços. O povo está ocupando. Sim. Se a população ocupar o espaço... Funcionou. Aí... Porque o povo que eu falo isso daí. Você quer estragar um sapato, é só você parar de usar. Você põe ele ali, ele resseca e a costura arrebenta. Você achar que o fiscal da prefeitura... outros... Não adianta. Quem fiscaliza é você, a população. É o cidadão. É o cidadão. É o cidadão que fiscaliza. É o cidadão. Quando ele ocupa o espaço o cidadão por si só fica conservado. Não há dúvida. Então tem ou você ocupa com a população ou ocupa com o bandido, um dos dois. Aí vira É igual a Cracolândia. A população desocupou aquele trecho ali, acabou, encheu de agora. A degradação é questão de... Sobre aquele jargão, ou aquele não reeleja.
não reeleja. O que você tem para me dizer a respeito disso? Olha, eu acho que a classe política tem culpa disso, né? É o grande culpado disso, porque essa história de não reeleja, eu não... Durante a minha carreira de vereador, eu interrompi ela por opção minha. Eu não quis ser vereador. Eu iria para a terceira, talvez tivesse chance de ter sido reeleito pela terceira vez. E aí eu não fui candidato. Eu resolvi ficar na prefeitura como secretário municipal. Eu era secretário de serviço público, na época do Pedro, né? Sim. Foi quando a gente implementou eu cheguei aí lá, você não ficava lá em cima, 15º, alguma coisa assim. Eu cheguei lá. Então, eu acho que o grande culpado é a própria classe política, né? Porque eu vejo, por exemplo, reclamando aí, tem reclamação sobre a lista do IPTU que está circulando. Eu falo para você, mas boca cheia com certeza. E se eu tivesse como vereador, a minha lista, o meu nome não estaria naquela lista, porque jamais eu votaria, mas jamais. Porque tá demais. Jamais, tá fosse caro. Quem fosse. Caro demais. Fosse o prefeito do meu partido, fosse prefeito da caro oposição. Demais. Acho que não pode ser uma coisa simbólica, mas também não pode ser o que é, né? Câmara, pesa até para quem tem. Até para quem tem dinheiro é pesado. A Câmara que eu estive lá, né, era uma boa, é reconhecido como uma boa Câmara. Foi uma boa Câmara. Foi, porque nós fizemos a cassação de 2 prefeitos. Foi uma Câmara que tinha altos e baixos, mas na média, você tinha bons legisladores, pessoas preparadas. Aí houve uma renovação. 10 vereadores daquela época não saíram candidatos. Eu fui um dos, mas tiveram mais 9, por N motivos. Um foi ser candidato a prefeito, o outro não quis, enfim. Nós tivemos uma renovação naquele período, não por conta da rejeição ou não, foi por conta da ausência mesmo de candidatura, né? Vários cada um seguiu um caminho. Mas eu acho que naquela oportunidade a gente deu a resposta que a prefeitura, que a população esperava. Se constatou. A população se engana, não? Olha, a população ela se pauta naquilo que é apresentado a ela, né? Qual o mecanismo que ela tem hoje? É o que... É a imprensa. É o que mostram, né? É o que mostra. E às vezes, muitas vezes, as informações, tanto por bem como por mal, chegam distorcidas. Então isso é uma coisa que a gente precisa ir aperfeiçoando. O mecanismo não é perfeito. Você sabe disso melhor. Sim. Ceda. Então, às vezes, o bom legislador não é reconhecido e muitas vezes o mal não é percebido. O pica-pau não é... Mas tem muito. Eu, assim, tive a oportunidade lá de conviver ali por 2 mandatos e verificar isso, né? Então é uma coisa ainda que falta tá ainda aí? 28. Falta ainda um aperfeiçoamento. É natural, né? A coisa vai aos poucos, né? Valdir Terrazan é candidato a vereador pelo PSDB. A única filiação que eu tive é o PSDB. Sim, é fiel ao partido. Nunca mudei. Aliás, simpatizo. Porque o PSDB é um embrião da arena. É mais para cá do que... É mais MDB, né? MDB, mais MDB. Porque o próprio Magalhães, na época, né, que é um dos fundadores, ele era oriundo do PMDB, né? PMDB. Aí houve aquele racha com o Quércia na época tal, e ele acabou saindo, né? Criando junto com outras figuras nacionais, né? Criando. Mas assim, eu fui convidado até para sair, mas eu acho que não é o partido. Eu acho que é a pessoa, né? Valdir Terrazan é colega meu. A gente tomou muito café aqui no português, aqui no Hermes, no Paulo. Gente finíssima, o pessoal reformou a padaria. Aliás, preciso de ir lá. Aliás, eu tenho um tour de padarias. Eu também. Passo lá no Real,
Aí passo no Português do centro aqui, Arte Massa, aí vou no Hermes, vou lá onde nós vamos na Riviera, quando posso no Castro Mendes, que tem a padaria lá também. E é um amigão meu aqui de Barão, um cara que conhece aqui conhece tanto fisicamente como vamos pensar assim, ideológica e intelectualmente a região aqui, candidato ao pleito de vereador aqui, pela Câmara de Vereadores aqui de Campinas. Um cara muito bacana, sensacional. Não faço propaganda de ninguém, mas é um cara gente boa e amigo meu. Nem podemos. Obrigado, querido. Eu que agradeço a você, agradeço João. O João, nosso amigo aqui, viu, João? Obrigado, viu? João é o rei da treliça aqui. Parafusa. Não cai ninguém no palco. Eu tenho, não sei se eu tenho mais um segundo. Tem, claro. Eu tenho uma lei da rádio comunitária. Você estava falando dos artistas, né? A rádio educativa. A rádio educativa que é mantida tá lá pelo Danilo público. Fernandes. E tinha uma programação ampla aí. E eu fiz uma lei, mas não obrigando. Não é autorizativa, é obrigado a tocar 15% de artistas locais. E tem coisa boa, né? Aí fui lá um dia fiscalizar. Chego lá, não tocava, né? Porque não adianta você fazer a lei. Você tem que fazer a lei e fazer a fiscalização. Aí eu falou, mas não tem material. Eu falei, então eu vou sair a caça e posso mandar? Ele falou, pode mandar. Basta ter um CD, não precisa ser nada profissional. Não. Então fica aqui também para essas pessoas que já estão aí na noite. Nós temos muito material. Muitos músicos bons. Tem uns pé de bode aí, mas tem muito nego. Tem espaço também para eles. Gente, obrigado, querido. Obrigado.